Olá! Por trás do que parece ser só uma gordurinha na barriga, pode existir um caos silencioso. Hoje a gente vai desvendar a história de uma guerra que pode estar acontecendo dentro do corpo agora mesmo. É uma pergunta que muita gente se faz, né? Olha-se para os pneuzinhos e se pensa que é só uma questão de aparência, de autoestima. Mas e se o buraco for muito, mas muito mais embaixo? E se for algo bem mais perigoso? Pois é, exatamente isso. Essa gordura não é de jeito nenhum um estoque parado. Pelo contrário, ela é um tecido superativo, quase como uma fábrica. Uma fábrica que, infelizmente, pode começar a produzir um caos que se espalha pelo corpo todo. Bom, vamos entrar de cabeça nisso então. A ideia aqui é entender como essa tal de gordura visceral acaba sendo a raiz, sabe, a origem de muitas das doenças crônicas que vemos por aí hoje. Problemas cardíacos, diabetes e por aí vai. Então, o nome técnico da coisa é tecido adiposo visceral. E olha só que interessante, ele fica lá no fundo do abdômen, bem pertinho dos intestinos e, o que é crucial, do lado do fígado. E essa localização, claro, não é por acaso, é estratégica. Isso coloca essa gordura bem no epicentro do nosso metabolismo. E o mais irônico de tudo isso, sabe o que é? É que essa habilidade de guardar gordura já foi uma vantagem evolutiva fantástica. Brilhante mesmo. O grande problema é que o mundo ao nosso redor mudou numa velocidade absurda, mas a nossa biologia, bem, ela não acompanhou. Pensa só, lá no passado, com comida difícil de achar e um estilo de vida super ativo, ter um tanque de reserva de energia era questão de sobrevivência, era vital. Agora corta para hoje. Comida em todo lugar, principalmente ultraprocessada, e passamos o dia mais parados. Essa mesma eficiência que nos salvou virou um desastre. O sistema simplesmente fica sobrecarregado. E aí, qual o resultado dessa sobrecarga toda? Bom, as células de gordura, os adipócitos, elas não só aumentam em número, não. O principal é que elas ficam gigantescas. O nome disso é hipertrofia. E é exatamente aqui que o nosso suspense biológico começa de verdade. Então, o problema todo começa bem pequeno, lá no nível da célula. Tenta imaginar uma única célula de gordura crescendo tanto, mais tanto, que ela mesma acaba cavando a própria cova, criando o cenário da sua destruição. E é isso mesmo que acontece, é literal. As células incham tanto que começam a esmagar os vasinhos de sangue minúsculos, os capilares, que deveriam levar comida e oxigênio para elas. Ou seja, elas acabam cortando o próprio suprimento de vida. Esse estrangulamento todo leva a uma situação crítica que a gente chama de hipóxia, que nada mais é do que a falta de oxigênio ali no tecido. É como se a célula de repente não conseguisse mais respirar. E claro, uma célula em pânico, bom, ela vai tomar medidas desesperadas. E é nesse ponto que uma molécula específica entra em cena e assume o comando. Para facilitar, vamos pensar nela como um gerente de emergência. Ele só é ativado quando o alarme de incêndio, que no caso é a falta de oxigênio, dispara. O nome dessa molécula é HIF1-alfa. Funciona assim. Em condições normais, o oxigênio mantém essa HF1-alfa quietinha, sob controle. Mas na hora que o oxigênio some, na hipóxia, ela fica livre para agir. E as decisões que ela toma, olha, embora a intenção seja salvar a célula ali no curto prazo, acabam disparando uma cascata de puro caos. A HF1-alfa parte para o tudo ou nada. Ela força a célula a usar glicose sem oxigênio, o que gera ácido lático e acaba acidificando tudo ao redor. Depois, ela desliga os sinais que acalmam a inflamação, tudo para economizar o restinho de oxigênio. E, para piorar, ela tenta construir umas paredes de colágeno, mas o resultado é que a célula fica dura e quebradiça. E o caos não para por aí, de jeito nenhum. Enquanto a HIF1-alpha está agindo desesperadamente, outros 3 sistemas de alarme disparam simultaneamente dentro da célula, e cada um deles, claro, joga mais lenha na fogueira da inflamação. Então, vamos lá. O primeiro alarme. As células de gordura, agora rígidas e frágeis, começam a morrer e estourar. É um processo chamado necrose. E quando elas estouram, derramam todo o seu conteúdo ali no ambiente em volta. E é aqui que acontece um erro de cálculo gigantesco. O sistema imunológico chega para fazer a limpeza da bagunça, certo? Só que os receptores deles se confundem. Eles olham para os ácidos graxos que vazaram e pensam que são bactérias. O resultado? Em vez de limpar, as células de defesa mudam para um modo de ataque total. E a inflamação, claro, explode.
Ok, alarme 2. Ao mesmo tempo que tudo isso acontece, a fábrica de proteínas da célula, o retículo endoplasmático, também entra em pane. Ela fica sobrecarregada com excesso de gordura e começa a produzir proteínas todas tortas, defeituosas. É o que chamamos de estresse do retículo endoplasmático. E para fechar, o terceiro alarme, as mitocôndrias. Sabe, as usinas de energia da célula. Elas também ficam sobrecarregadas e começam a produzir um monte de lixo tóxico, que são os radicais livres. E esse lixo, claro, causa ainda mais dano. E aqui a gente chega no ponto central. Temos 3 problemas acontecendo ao mesmo tempo: a confusão do sistema imune, o colapso da fábrica de proteínas e o acúmulo de lixo tóxico das mitocôndrias. E todos eles, incrivelmente, convergem para o mesmo ponto. Eles ativam um único interruptor molecular, uma molécula chamada NLRP3, que é o inflamação. Bom, uma vez que esse interruptor principal foi ligado, o sistema entra num ciclo vicioso. É uma reação em cadeia que vai garantir que a inflamação não seja só um evento passageiro, ela vai se tornar crônica, persistente. É um ciclo que se alimenta sozinho, sabe? O NLRP3 liga um alarme. Esse alarme libera sinais que chamam mais células de defesa. Aí essas novas células chegam, veem todo aquele caos e tocam um alarme mais alto ainda, chamando mais e mais reforços. É um ciclo que não para, que se perpetua, garantindo que a inflamação se torne crônica. Então, chegamos na conclusão. O ponto-chave é este. Toda essa cascata, todo esse processo que começou com uma simples célula de gordura que cresceu demais e ficou sem ar, é exatamente esse o mecanismo pelo qual a gordura visceral gera a inflamação crônica de baixo grau, que está por trás de tantas e tantas doenças. Isso tudo, no fim das contas, não é só uma história sobre células e moléculas. É um processo que pode estar rolando em silêncio em milhões de corpos por aí. E a pergunta que fica, a grande reflexão, é: o que esse caos silencioso pode estar causando por dentro?